Graça e paz, irmãos, queridos e amados amigos. Dentro do Evangelho, dentro da Igreja do Senhor, existe uma forma de nós sermos reconhecidos. No Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 34, nós lemos o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Jesus está dizendo para nós? Como ele falou aos seus discípulos no Evangelho de João. Essa é a principal identidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, amar uns aos outros. E o que nós temos visto nos dias atuais? Dissensões, divisões, maledicências, blasfêmias, calúnias, agressões e acusações entre aqueles que se dizem filho de Deus. Como que a Igreja do Senhor poderá subsistir a tão grandes ataques? Nós vemos em redes sociais ex-cantores, ex-pastores, ex-pessoas que estavam no meio de nós, que a Bíblia ela nos ensina que muitos estão no meio de nós, mas não são nossos, agredindo os outros, blasfemando e até mesmo contra a palavra de Deus. Se Jesus diz aqui, se vocês se amarem uns aos outros, vocês serão meus discípulos. Essa é a grande identidade do povo de Deus e dos filhos de Deus, o amor uns para com os outros. Se nós voltarmos mais atrás, nós vamos ver que perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento. Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui, essa fala de Jesus está contida em relação às Escrituras registradas para o povo judeu. Mas agora Jesus está falando para quem? Para o novo Israel de Deus, para a sua igreja. Se vocês se amarem uns aos outros, vocês serão meus discípulos. E todos nos conhecerão por causa disso. Vivemos nesse ano de 2022, devido a essa disputa política, uma grande agressão entre pessoas que estão dentro de determinadas igrejas, determinadas denominações, que se agridem, e às vezes parte-se até do púlpito da igreja. Um pastor que tem a sua ideologia acima da sua fé, ele chega a agredir os outros. Nós vemos às vezes em redes sociais irmãos se agredindo. Eu aprendi uma coisa com pessoas que se dizem evangélicas: eu não coloco o que eu penso, eu coloco o que a Bíblia diz. Eu não vou discutir com alguém aquilo que eu penso. Eu vou mostrar para ele o que a Bíblia diz a respeito de determinados comportamentos. O que nós temos visto hoje, infelizmente, é que as pessoas estão esquecendo da palavra de Deus, esquecendo do que Jesus diz, estão colocando os seus pensamentos. E muitas vezes os seus pensamentos estão acima da palavra de Deus. Eu disse para uma certa pessoa há um tempo atrás: você, para votar em alguém que é contrária à palavra de Deus, que é o nosso princípio, você deve ter um motivo muito mais forte do que o princípio que você defende. Na questão política, quando se fala hoje, no Brasil nós vemos um país livre, nós podemos escolher, até hoje, né? Até dia 30 nós podemos escolher aqueles que irão para o Senado, para a Câmara, para o governo do Estado, o governo federal. Nós poderíamos, escolhemos, mas e daqui para lá? O que vai acontecer? Ninguém sabe, só Deus sabe. Então nós precisamos aprender isso aqui. Como Jesus disse, se vocês amarem como eu vos amei,
Jesus nos amou de maneira que deu a sua vida por cada um de nós. Da mesma maneira, nós devemos amar os nossos irmãos a ponto de fazer o que Jesus fez. Será que nós estamos fazendo isso? Será que o que tem nos influenciado está dentro da palavra de Deus ou está fora dela? A quem nós estamos agradando? A sociedade, aos nossos amigos de escolas, ou aos nossos professores universitários, ou o nosso ciclo de amizade, porque temos medo de falar da verdade do Evangelho? Quem nós estamos agradando? Precisamos refletir muito bem, porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então, nós não podemos ser covardes, que a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Se eu nego a Jesus diante das minhas amizades, por medo de falar de Jesus, imagine no dia que alguém colocar uma faca na minha garganta, ou uma arma na minha cabeça e falar assim: você nega Jesus? Se eu faço isso normalmente, todos os dias, negando a Jesus com o meu comportamento, e negando a Jesus, agradando a pessoas, diante de uma situação dessa, não vai ser difícil eu negar a Jesus. Se eu nego Jesus diante das amizades, porque não adianta eu colocar um versículo bíblico na minha rede social, aí vem uma pessoa que é inimiga da palavra de Deus e diz uma coisa contra um irmão, e eu vou lá e apoio essa pessoa. Eu estou negando a Jesus. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós seremos conhecidos. A falta, o que o inimigo tem feito, é colocar a falta desse amor no meio do povo de Deus. E por causa disso, as pessoas estão sofrendo. A Bíblia diz, Jesus disse que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. Peça crendo que vocês receberão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para não negarmos Jesus. E se andamos negando Jesus, peçamos a Deus que Ele nos capacite a sermos corajosos e falar do amor de Cristo a todos aqueles que nos rodeiam, principalmente aos nossos amigos e parentes, para que eles não cheguem diante do grande tribunal e digam que nunca ouviram falar do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.